Bom, então, muito bom, né? Eu vim chegando de Campinas aqui e venho sempre pensando a respeito desses encontros, né? Desses encontros. Eu já comentei um pouco disso no encontro de arte e tecnologia, mas eu vejo especificamente essa estrutura que Milton, Rosângela e Silvia têm organizado já há vários anos como um lugar muito rico, exatamente pela possibilidade de você estar presente, né? Porque às vezes a gente percebe um movimento muito, ou na verdade uma participação muito grande de vários colaboradores, e esses momentos pontuais e locais são, acho que essa forma da gente poder mesmo estabelecer essas trocas de forma mais eficiente. Então eu olho esse encontro quase como um modelo para ser seguido e agradeço mesmo poder estar aqui presente, né? Então eu sou do grupo da Silvia, de Realidades, né? E hoje também, já tem 3 anos, estou na PUC de Campinas, desenvolvendo lá uma pesquisa no mestrado Limiar, que justamente é um programa interdisciplinar que faz essa articulação entre linguagem, mídia e arte. Bom, vindo para cá, a gente vai pensando que a hora, né, é quase que possível e factível de pensar sobre quando a gente está dirigindo, né? E aí, olhando o material que eu venho mais especificamente pesquisando, eu resolvi organizar uma leitura desse meu próprio percurso, até porque acho que esse momento também faz parte da minha intenção, estudar esse lugar onde está a minha pesquisa. Bom, então, espacialidades flutuantes, tá? Eu tenho, então, um interesse muito claro de articular a relação do corpo-espaço, onde a tecnologia, então, ela vem estruturando, vem ajudando a estruturar essas relações. E, portanto, eu tenho trabalhado também no que a Karen O'Rourke vai falar da estética do híbrido, muito um interesse de articular linguagens distintas, articular a partir dessas tecnologias e linguagens distintas, o meu modo de estar no espaço, de organizar meus percursos e, portanto, estruturar minhas narrativas, né? Sempre já incorporado, e o Milton tem falado muito sobre isso, que o digital ele já está embedado nessa minha compreensão em relação com o espaço físico, com o meu próprio corpo e com, né, os dispositivos que estão, portanto, no espaço urbano também. Uma lógica para mim que estrutura muito a minha pesquisa é a ideia do diagrama, né? Então a gente não é uma ideia nova, mas é uma ideia que vem trazer para o visual essa intensidade de, eu poderia dizer, intensidade de afetos, de conexões, de articulações que esse percurso no espaço urbano acaba tomando e organizando, pensando no diagrama, outros modos de organizar, e agora mais recente na minha pesquisa, não apenas visualmente, mas também com outro sentido. Mas ele ainda é esse pano de fundo que estrutura muito a minha forma de pensar a minha própria escolha e articular as minhas o uso da computação nesses meus trabalhos, tá? Então, essa ideia de pattern, né, eu já comentei isso, que é a de formular e não a ideia de standard, que seria esse carimbo que é estável, e o pattern tem muito essa ideia de assumir a variação enquanto formulação, então ele incorpora estruturas muito mais abstratas do que repetir isso visualmente. Apesar que isso seja também, no meu trabalho, um exercício dessa pesquisa, tá? Então, pensando isso, né, a forma diagramática como um potencializador de narrativas e, portanto, de realidades.
Outra questão, para mim, muito cara é a ideia de dados, de bancos de dados, e de como é uma questão preocupante cada vez mais, pensar como essas nossas narrativas, elas estruturam e agregam, então, valor a esse banco de dados, que é hoje o universo onde a gente está inserido, vide, né, todas essas questões políticas que estão aí nos assolando. Então, é uma preocupação minha como lidar e como pensar o trabalho como um filtro dessa quantidade enorme de informação que a gente vem né, no próprio cotidiano recebendo isso como um embate e aí, portanto, também como um posicionamento. O filtro é um posicionamento político para construir essas minhas narrativas. A ideia de software, né, que é justamente esse pensamento agregador, estruturador dessas questões todas, né, eu vejo o diagrama como esse princípio norteador que está inserido na lógica do programa, na lógica do software, e os bancos de dados que seriam, então, esses outros atores externos e que vão contribuindo também para a gente, no meu caso, repensar essa lógica que estrutura o software. Eu já falei do On-Broadway numa outra apresentação, mas ele fica aí como um exercício de pano de fundo, muito pensando o resultado visual, ainda no primeiro momento da minha pesquisa, mas que já começa a lidar com essa ideia de filtrar e de organizar a dinâmica desses dados no espaço urbano e que, portanto, constroem narrativas. Um outro trabalho é esse dessa dupla, né, onde a materialização dessa estrutura audiovisual, ela, então, depende também de outros fatores que estão alinhados com o próprio percurso dos transeuntes e que vai modulando essas faixas, né, estruturando aí quase como um ritmo mesmo, né, materializando uma oscilação que depende do percurso das pessoas na cidade por conta dessa leitura topográfica dessa avenida por onde essa dupla passou. Esse outro trabalho desse grupo, que desde 95, então, vem também dando materialidade para essas narrativas, e eles articulam diferentes suportes e linguagens nesse processo de materialização, né? Onde ali, para cada movimento da câmera, essa estrutura visual ela ganha forma. Então, na medida em que há um movimento de câmera lateral ou né, esquerda-direita ou tilt, essa forma visual vai ganhando forma. Tá? E aí, recentemente, eu encontrei o David Hunter nesse trabalho de data walking, onde, de novo, a ideia do percurso, a ideia do rastro, a ideia de materialização, e onde ele faz muito próximo ao On-Broadway, né, essa ideia de filtrar dessa imagem, que é registro do percurso, a partir de dados, de metadados, que são formas de escolher esse olhar para esse percurso, né? No caso, lá do On-Broadway, ele tinha desde Instagram, Twitter, Foursquare, salário, chamada de táxi, quer dizer, ele vai trazendo metadados que vão conformar essa imagem, né, que é registro do percurso. Aqui também, eles vão buscar som, temperatura, qualidade do ar, para, de novo, mobilizar e conformar os registros fotográficos. E ali, a partir disso, ele resolve imprimir, então, eu diria, essas narrativas, essas espacialidades, é o que eu estou chamando de flutuante, no sentido que ela valida muito a estrutura da linguagem, ela se vale desse suporte para encontrar uma forma
de narrar, né? Uma forma de contar sobre esse processo. O Manovich, então, ele vem com essa ideia de metamedium, de metadado. Então, de novo, ele reforça para mim essa questão da mobilidade, do traço, do rastro dessa passagem e a ideia, então, de cartografia em movimento, né? E aí eu chego, então, estou aqui fazendo quase como uma retomada dessas minhas referências e aí estruturando um pouco desse processo que tem sido nesses últimos 3 anos, tá? Então, essa ideia ela parte da minha própria mobilidade. Eu sempre fiquei nesse percurso entre Campinas e São Paulo, né? E a partir dessas referências, então, de padrão, de bancos de dados e de software, eu começo a discutir que esse meu cotidiano, imbricado com os dados nas redes, eles vão potencializar outros grids e outras formas de compreender e, portanto, para mim, de narrar essas relações. E aí eu vou muito pensar que eu estou o tempo todo discutindo sistemas de notação na minha própria narrativa, na minha própria forma de visualizar esses meus percursos. Então, de novo, o pattern, que é essa regra ou esse princípio implícito que está dentro da cultura, é claro, e então que arranja essa fotografia, né? Então, esse é o resultado de um software que eu e o Paulo... Aliás, ele esteve aqui no workshop, né, Paulão? A gente produziu em 2011 para 2012, que a gente chamou de Mob Mesh. Então, ele tinha justamente uma intenção de colocar metadados, 5 minutos, e transformar esses registros fotográficos a partir desses metadados que estavam muito alinhados com a ideia de velocidade de circulação na cidade de São Paulo. Então, eu tenho, num primeiro momento, a ideia de imagem-inscrição. Então, essa ordem do visível que vem a partir desse metadado, que é imóvel, que é flutuante, porque eu vou extrair de bancos de dados que são atualizados, né? A ideia de um diagrama, então, continua para mim muito claro que o diagrama ele vai ordenar esses princípios de composição, que seria a ideia de fragmentação, de escala, de repetição, né? Então, eu estou falando desde a linguagem visual até a linguagem computacional. E aí eu começo a estruturar, a partir do Mob Mesh, outros formatos que partiram desses princípios ordenadores da narrativa. Então, essa é um resultado visual a partir do Mob Mesh, onde eu vou alterar os valores que aqueles metadados vão catalisar enquanto resultado, né? E, para mim, estão gerando essas narrativas flutuantes, então, que eu estou o tempo todo encadeando espaço e tempo, tá? Daquela imagem lá, então, eu experimentei o espaço, então, foi a ideia de imprimir e organizar numa estrutura aí horizontal no espaço físico, e para mim é um desafio, porque eu sou do universo da interface, então, ir para a materialidade, para mim, se coloca como um desafio de validar, então, outras instâncias a partir dessa pesquisa de material e de estruturação no espaço expositivo. E aí, por fim, nesse momento, que é quase 3 minutos, a ideia é pensar, então, eu estou o tempo todo falando de paisagem, né? E tem autores como Wai-Fu Tuan, que é da geografia humana, que vai referenciar minha discussão da paisagem, porque ele vai trazer, além da visualidade, uma discussão também de outros sentidos, que é aí que começa a colocar a minha pesquisa recente, né, que é a questão do odor. Então, eu mais recentemente comecei a ler
o Porteous, que é um autor que vai falar tanto de soundscape como de smellscape, pensando então que o odor vai criar essa outra camada para a constituição dessa narrativa, estruturar essa paisagem, né? Para mim, é claro, tem esse elemento conceitual da adaptação do olfato, e lá em Brasília essa experiência foi já para perceber claramente a dificuldade que é inserir o cheiro no espaço, porque ele o que também me interessa, né, porque ele se perde entre aspas, mas ele também ganha, então, outras dimensões. Quer dizer, não ter controle do resultado é uma coisa que me provoca muito, né? O uso do software, da repetição, da iteração também era uma forma de perder o controle desse resultado. E então, a adaptação no cheiro, ele vem justamente trazer esse embate de desafio. E para o Porteous, então, ele vai trazer princípios, seria essa ideia de formular esse diagrama, para pensar, então, elementos que estariam norteando a materialização desse smellscape, então, dessa paisagem que se estabelece por conta do odor. Tá? Aí tem esse trabalho da Hilda Cosari, onde ela cria, então, para tentar controlar essa questão do odor, ela cria essas esferas e para falar de 3 cidades, né? Helsinki, Budapeste e Paris. Então, há ainda uma projeção nessa esfera, mas há essa ideia de um espaço, um container, né, para esse cheiro. A Kate McLean, que ela usa, então, só a visualidade para organizar os padrões, os patterns dessa visualidade, né? E aí, o que, na verdade, eu comecei a pensar para Brasília? A ideia de novo, trabalhar com a narrativa que vem lá do MobMesh, né, que é estruturada como resultado dessas placas e dessas estruturas que vão se repetindo. Aí eu trago outros metadados que eu não tinha usado na questão da topografia, e aí de promover quase uma escala, um zoom-in nessas placas que iam se somando, e a ideia aí de usar o odor. Então, não vou dizer que foi quase impossível, né, mas foi um primeiro exercício de pensar esse cheiro, como estruturar na materialidade da exposição também. A circulação do odor, mas também porque o que aconteceu em Brasília foi muito engraçado. O trabalho do lado tinha um trabalho que ele tinha velas, incensos, né, de uma força potente do cheiro, que inviabilizou eu discutir o resultado no trabalho. Mas, por outro lado, também me fez pensar essa escolha dessa narrativa em aberto. Quer dizer, aí eu volto para a Hilda Cosari, que vai, então, pensar nesses containers, né, para articular o odor. É uma estrutura de maior conforto, né, e talvez, aí, portanto, de um resultado mais eficiente. Mas seria, então, uma primeira experimentação de estruturar essa visualidade, que tem a ver ainda com o meu percurso, com a cidade urbana, com essa questão, né, desses cheiros, né, ainda chegando aqui de novo, esses cheiros que me assolam quando eu chego em São Paulo ou em outras cidades urbanas, onde o rio é esse marcador, né, esse princípio norteador, que aí tem esse preto, quase um piche, que é um pouco esse lugar onde eu posiciono as minhas peças, e trazer esse cheiro como um embate. Então, também pensar essa qualidade dessa outra camada, e que em Brasília tinha a ver com uma questão de trazer um cheiro de verde, de árvore, que não necessariamente não tinha nada de verde nem de árvore na paisagem visual, né? Então, pensar o olfato, o cheiro, como um embate de significado. Tá? Então, eu fiz aí
percurso no meu trabalho, e eu estou olhando esse encontro muito para perceber essa estrutura, hoje com o desafio do olfato, né? Que como criar esse vocabulário, ou mesmo como esse vocabulário criar princípios que vão nortear o trabalho. E aí eu deixo até essa frase da Cícel Tolas, que ela fala um pouco disso. Se eu deixo a visualidade, relaxo meus olhos e perceber o cheiro, né, o nariz, como esse princípio que norteia essa construção da narrativa, né? Foi isso. A gente tem mais um minutinho. Miguel já quer colocar uma questão? Oi. Oi. Eu achei super interessante, até porque vai pela minha linha de pesquisa. Então, minha pergunta. Eu trabalho a construção do espaço a partir da fenomenologia, mas eu estou na FAO. Então, meu espaço é um outro espaço. Como é que a fenomenologia atua no teu trabalho? Quer dizer, qual é a relação e quais são os conceitos que você está adotando? Então, inclusive, né, ontem eu estava ali muito envolvida na escrita, então essa ideia da paisagem, né, de uma narrativa perceptiva, ou de uma paisagem perceptiva. Então, a fenomenologia, ela vem, vamos pensar, uma corrente que a priori vai colocar a minha percepção organizada por um objeto fora, né? Então, muito essa relação indicial de que esse objeto existe, entre aspas, para que ele estabeleça para que ele possa estabelecer esse meu diálogo no espaço. Então, a partir dos objetos, eu construo o meu espaço e o percebo como tal. Então, eu preciso dessa concretude desse objeto fora da minha psique, da minha própria próprio entendimento do meu corpo, né? E a outra corrente, onde justamente vai dizer que a gente não precisa desse objeto externo para construir o instituir de significado, essa narrativa. Então, eu dizer no momento de alucinação ou em outros momentos que, mesmo sem esse objeto externo, que seria um embate com o meu corpo no espaço, para que gere uma compreensão perceptiva, há uma corrente que diz que a gente não precisaria ter esse agente externo. Porque a minha pesquisa está o tempo todo nesse embate com o objeto externo, né? O que eu percebi que bem, talvez, por conta das minhas referências da geografia, né? Quer dizer, eu pensar que o espaço só se estabelece a partir do embate do meu corpo em ação, a partir dos objetos, né? Então, eu tenho um objeto concreto, que é o embate, a compreensão do espaço. Então, tem sim, claramente, desde o meu doutorado, a questão lá, Merleau-Ponty, muito focado no princípio do corpo como um acionador dessa relação. Mas, justamente, eu comecei a ler um pouco dessas questões que a percepção ela pode se dar, apesar ou não desses agentes, desses objetos externos, no sentido dessa concretude. O que me interessa porque eu estou o tempo todo, num certo sentido, tentando materializar, né? A narrativa ela tenta materializar essa afetação no meu corpo, desse embate o tempo todo no espaço. Não sei se eu te respondi, mas sim, é uma questão de organizar, eu imagino, talvez um discurso para as minhas narrativas, no sentido de perceber ou não a demanda desse objeto externo. E se eu estou agora lidando com o olfato, quer dizer, materializar isso é um pouco mais complicado e eu não sei se eu preciso, mas enfim, ainda estou nesse lugar. Eu estou na luz. Na luz?
Posso? Oi, Luísa. Fala. Tudo bem? Eu vou te perguntar rápido, senão o Milton vai bater em mim aqui. Eu queria te perguntar uma dúvida que eu tenho. Quando eu comecei a ver a sua apresentação, eu pensei, nossa, a Luísa vai falar disso e ela não falou. E eu não sei se de repente você falou e eu tô só pensando no conceito, que é a questão do Data Visualization. Porque quando a gente teve aquela exposição lá no Itaú Cultural no ano passado, teve aquele trabalho do Google, do Pascal, né? E aí, com alguns amigos designers, eu comecei a debater. E aí eu queria entender um pouco por que você fala de patterns. Você trouxe isso tudo, mas você não chegou a falar em Data Visualization. E aí eu queria entender se é isso ou se é só para não ter que falar um termo específico. Claramente tem, né? Na medida em que você está... eu acho que eu faço... minha pesquisa é esse atravessamento entre as artes e o design o tempo todo, né? E eu vejo o meu próprio trabalho como uma data visualization, no sentido de, a partir de dados, né, e de vários tipos de bancos de dados e vários princípios que vão modelar o uso desses dados para a construção de uma narrativa, né? Mas o que, na verdade, eu fico pensando é que, para mim, talvez a importância da narrativa, eu deixei de usar um pouco a ideia do Data Visualization, focando muito mais na narrativa. Eu sei que lá tem, porque tem um interesse de construir um modo de contar daqueles dados. Mas, na medida em que você, ou talvez pensando muito no diagrama que você usa, quer dizer, nesses princípios que modelam os dados e os metadados, essa narrativa ela fica pouco, talvez, clara ou pouco evidente. E trabalha muito mais na visualidade gráfica, mais nos elementos visuais. E o meu interesse agora é pensar mais, fazer um esforço próprio de constituir a narrativa, do que ficar lidando, que eu já lidei num primeiro momento, muito com a cor, com o elemento gráfico, quer dizer, com a linha, com o horizonte que se formava diferente, que tem, por exemplo, no On Broadway, né? Mas pensar... não é pensar, mas é estruturar uma narrativa nesse exercício operatório. Para mim, isso está mais eloquente. Eu sei que tem narrativa também no Data, mas eu acho que não tem, talvez não tenha essa força, não é força, essa demanda que tem na minha, que eu tenho agora, né? Imagina. Bom, infelizmente temos tempo, né? Temos tempo limitado. Quero agradecer a Luísa. Né?